Olá, eu me chamo Emily Monteiro, eu sou estudante de Direito do primeiro período da Faculdade Integra e neste vídeo eu vou falar sobre como a Hannah Arendt analisa a situação dos judeus na Europa moderna, e na primeira parte do livro Das Origens do Totalitarismo, no capítulo 3. Segundo a Hannah Arendt, mesmo com a emancipação política dos judeus, o preconceito e a exclusão social não desapareceram. A igualdade jurídica não levou à aceitação real e as barreiras invisíveis continuaram sendo sustentadas por estruturas sociais e culturais. Os judeus que buscavam se integrar acabavam entrando numa posição ambígua, porque ao mesmo tempo que eles eram admirados, eles eram rejeitados. E um exemplo disso é o que a Hannah Arendt chama de judeus exceção, que eram quando os indivíduos cultos, bem-sucedidos, aceitos nos círculos intelectuais, artísticos, enfim, reforçavam uma ideia de que só uma minoria podia ser tolerada. E a assimilação, como a Hannah Arendt mostra, era sempre artificial e imposta, pois a sociedade exigia que o judeu renunciasse à sua identidade coletiva e que seguisse um modelo idealizado de comportamento. No caso, renunciando todos os seus costumes, princípios, cultura, história, tudo. Mesmo aonde os direitos foram oficialmente concedidos, no caso, como na Prússia, eles vinham com algumas condições, porque a aceitação estava diretamente ligada à utilidade daquele judeu para o Estado. E esse processo gerou uma cisão enorme dentro da própria comunidade judaica, porque a figura do judeu culto se distanciava demais dos demais, do restante da população. E este contraste era usado para justificar a exclusão do grupo como um todo. E, além disso, a Arendt destaca que a resistência ao antissemitismo nem sempre vinha de um compromisso com a justiça. Muitas vezes os judeus eram valorizados como símbolos culturais e idealizados, e não como cidadãos com todos os direitos iguais aos outros. Em certos casos, os próprios judeus acabaram aceitando a posição ambígua, já que eles viram que não ia muito para frente, e focaram no seu sucesso individual, se afastando da luta coletiva por inclusão, já que essa inclusão nunca vinha. E com isso, houve um isolamento enorme da comunidade, onde ninguém conversava com ninguém. A conclusão de Hannah Arendt é clara, porque a emancipação não resultou em uma integração. A chamada condição judaica permaneceu marcada por uma aceitação condicional dependente da utilidade daquele judeu, da exceção ou do sacrifício da identidade que ele faz para se manter naquele local. Oi, meu nome é Isabelle, dando continuidade ao que a Emily estava falando anteriormente sobre o capítulo 3 do livro da Hannah Arendt, eu vou falar sobre a parte 2 e a parte 3 desse capítulo. Então, falando sobre a parte 2, que é a do Poderoso Mago, a autora começa falando sobre o Benjamin Disraeli, que era um político britânico do século XIX, que tinha uma origem judaica, porém ele se converteu ao cristianismo ainda muito jovem. E ele acreditava que os judeus eram um povo naturalmente extraordinário. E ele usava isso ao seu favor por ter uma origem judaica. Então, em diversos discursos, várias frases dele ao longo da sua carreira, ele ficou bastante popular pelos judeus, pelos políticos. Ele ganhou uma grande popularidade devido aos discursos que ele fazia. E exatamente por essas falas, ao exaltar as qualidades políticas e financeiras, ele acabou reforçando uma imagem que as pessoas tinham dos judeus, que era de um judeu poderoso e conspirador perante a sociedade. Essa visão, mesmo não sendo negativa à primeira vista, fortaleceu ideias como o nazismo. Então, ao longo do tempo, as pessoas foram fortalecendo uma ideia negativa dos judeus, o que levou a um futuro não tão bom deles. Tanto que, na época, Disraeli era um motivo de orgulho para os judeus. Eles tinham como, uma pessoa que exaltava eles, mas isso não foi algo tão bom e acabou isolando mais eles ainda da sociedade.
Agora falando sobre a parte 3, cujo nome é Entre Vícios e Crimes, a autora mostra como que a Europa no século XIX, os comportamentos imorais e criminosos começaram a ser vistos de forma como resistência contra a burguesia. E diante disso, começou a ser muito romantizado, os criminosos e os vícios individuais. Então, algo que passou a ser tolerado, algo que antes era ruim, passou a ser normal na sociedade da época. Ao mesmo tempo, os discursos de ódio contra as minorias, como os judeus e os homossexuais, começaram a circular nos ambientes mais nobres. Então, mesmo os judeus estando integrados economicamente, eles continuavam sendo tratados como estrangeiros dentro do próprio país. E foram transformados em bodes expiatórios e donos de todos os problemas sociais do país. Não só sociais, mas econômicos, políticos. Eles eram perseguidos como fonte da desordem do país, sendo que não era isso necessariamente. Então, esses 2 capítulos mostram como o discurso e a forma de ver o outro traz um impacto direto na construção da exclusão sociais e políticas. Mesmo de Israel falando bem dos judeus como pessoas que têm uma ascendência na sociedade, eles tinham cargos muito bons, eram pessoas ricas, as pessoas ainda viam eles com um olhar de julgamento pela cultura, pela religião, e acabou sendo algo negativo, construindo o antissemitismo, fortalecendo essas ideias horríveis que futuramente causou o nazismo, né? Oi, tudo bem? Eu sou o Luiz, eu sou aluno da Faculdade Integra do curso de Direito, do primeiro período. E, bom, hoje aqui eu vou estar falando um pouquinho para você sobre o livro de Norberto Bobbio, A Era dos Direitos. E, bom, especificamente eu vou falar sobre o capítulo da herança e a herança da Grande Revolução. Isso. E, bom, nesse capítulo a gente fala muito sobre a Revolução Francesa, onde conta que ela foi um marco histórico que representou o fim do antigo regime e iniciou uma grande era dos direitos e da cidadania. Bom, dentro desse tempo onde aconteceu esse fim desse antigo regime, o início dessa era de direitos, né, a gente teve duas datas que foram muito importantes para isso, que foi o dia 4 de agosto de 1789, onde teve uma abolição dos privilégios feudais, que seria basicamente, dentro da sociedade, era visto o poder, né, ali dentro, era visto de cima para baixo, onde, por exemplo, o príncipe é o soberano, é ele quem dita o que tem que fazer, o que está errado, o que está certo, para baixo, que seriam os cidadãos, que seria o resto da sociedade, né? Isso é um exemplo. E o dia 26 de agosto de 1789, que foi aonde foi criada essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que ela meio que trouxe uma nova visão jurídica e social. Bom, dentro dessa declaração, a gente teve uma grande influência sobre a partir da Revolução Americana, que foi especialmente dita pelo Bills of Rights. Eu não sei pronunciar certinho, mas é isso aí. E, bom, dentro desse contexto dessas duas revoluções, sendo a Revolução Francesa e a Revolução Americana, o Norberto Bobbio, ele cita que essas duas revoluções, elas são diferentes. Por quê? Bom, primeiramente, a Revolução Americana, ela foi uma guerra meio de independência, né? Ela foi meio que feita literalmente para ter a independência deles. E a francesa, ela foi mais para derrubar um antigo regime, né? Que seria um sistema político e social antigo, porque eles queriam fazer um novo, melhor, que funcionasse mais justamente para o resto da população, e não somente para os soberanos, para o povo que estava ali mais em cima, no alto escalão do poder. E a partir daí surge uma ideia de direitos que são anteriores e superiores ao Estado, onde eles rompem uma lógica em que o indivíduo era um súdito, como eu tinha dito anteriormente. O poder vem de cima para baixo, né? Aí nisso agora o poder vem de baixo para cima, onde a sociedade meio que escolhe o que vai acontecer e o que quer que aconteça dentro do seu país, né?
Então isso faz com que as pessoas se tornem livres e iguais. E tipo, o Estado ele vai estar ali só para proteger os direitos da população e não mais para cedê-los, né, concedê-los para o resto do povo. E minha parte foi essa, muito obrigado, e é isso. Eu sou Isabela Maria, estudante de Direito do primeiro período, e eu vou falar sobre o livro A Era dos Direitos de Norberto Bobbio. Eu vou dar continuidade à explicação do capítulo da Grande Revolução que o Luiz estava falando. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 foi um dos principais resultados da Revolução Francesa. Ela surgiu na ideia de que os indivíduos possuem direitos naturais e intocáveis, que existem bem antes do próprio Estado. Esses direitos foram a base da democracia e serviam muito para delimitar o poder governamental. O processo de elaboração dessa declaração foi muito complexo. Por quê? Porque gerou muito debate, muita divergência, muito conflito na Assembleia Nacional. Até que, a partir de um certo tempo de discussão, divergência, aprovou um texto composto por vários artigos. E entre esses artigos tinham os principais direitos, que foram afirmados como direito à liberdade, direito à propriedade, direito à segurança e direito à resistência à opressão. Apesar da declaração receber várias críticas e várias contradições, apresentada várias contradições pela população, como, por exemplo, a liberdade foi definida como duas formas, como o direito de fazer tudo que não prejudique o próximo e como tudo que não é proibido pela lei. Duas concepções, no caso, que podem gerar muito conflito, entrar em conflito. E, além disso, a propriedade foi considerada sagrada e inviolável, protegendo especialmente os interesses do pessoal rico, no caso, a burguesia. Ou seja, ela foi protegida especialmente para a burguesia. Outras críticas que eles receberam bastante frequentes foram que, embora garantisse muitos tipos de liberdade, como liberdade de opinião, liberdade de imprensa e até mesmo liberdade de religião, não abordava a liberdade de reunião ou de associação para algo da sociedade. No ponto de vista socialista, a declaração não era realmente universal, mas ela servia aos interesses da burguesia. Ele servia aos interesses da classe burguesa, como eu havia falado anteriormente. Correntes filosóficas como a do utilitarismo, como a do historicismo e até mesmo do positivismo jurídico também criticaram a ideia dos direitos naturais, dependendo que os direitos são construídos pelas leis e pelo Estado, nesse caso. Mas, mesmo assim, o filósofo Norberto Bobbio destaca a importância histórica da declaração. Ele afirma que é um rompimento histórico com o antigo regime, e um passo fundamental para afirmar limites ao poder estatal. Assim, a Declaração de 1789 permanece sendo um marco essencial e histórico na luta por liberdade, dignidade e direitos humanos. Apesar das críticas, divergências, conflitos, permaneceu sendo esse marco histórico e nada mudou isso, né? Boa noite, me chamo Ana Júlia e vou falar sobre Immanuel Kant e sobre a sua Revolução Francesa. O filósofo Emmanuel reagiu ao impacto da Revolução Francesa em sua filosofia. Kant reconheceu que a Revolução representava uma reviravolta na história da humanidade e especialmente no que diz a respeito ao conceito do direito. Ele percebeu que a mudança das normas jurídicas tornava um progresso humano e irreversível, permitindo que a liberdade se tornasse uma realidade concreta. E além disso, Kant refletiu sobre a importância da história do direito em sua filosofia crítica, buscando interagir esses elementos com sua estética e estética. Essa integração revisava reforçar a ligação entre liberdade individual e a moralidade universal, princípios centrais em seu pensamento. Agora eu vou explicar um pouco sobre a Revolução Francesa, o que ela foi. Ela começou em 1789 e marcou o fim do absolutismo na França, dando início à ideia de que o poder deveria vir do povo e não dos reis. Foram proclamados os direitos do homem e do cidadão, defendendo liberdade, igualdade e fraternidade. Agora eu vou explicar um pouquinho quem foi Immanuel Kant.
Kant foi um filósofo alemão do século XVIII, conhecido principalmente pela crítica da razão pura. Ele defendia o uso da razão, a autonomia moral do ser humano e acreditava que o progresso moral da humanidade era possível. Agora eu vou explicar só um pouquinho sobre a integração entre história, direito e filosofia. Kant começou a pensar na história de uma forma filósofa, como um caminho rumo ao aperfeiçoamento moral e raciocínio da humanidade. O direito como expressão de liberdade, ele envolve a revolução que mostrou a lei que podia construir uma base da razão, e não importa que reis ou tradições se encaixavam com as ideias de Kant, e que o humano ele deve obedecer apenas às leis que ele mesmo se dá a meio de razão. E para finalizar, Kant ele não viu a revolução apenas como uma mudança de governo, mas como um sinal de que a humanidade estava caminhando para um futuro mais livre e mais ético. Por isso, seu pensamento continua atual até hoje.